Pessoal, então vamos começar aí. Ó, a live de hoje é uma live muito especial, tá? Eu vou depois colocar no meu canal lá do YouTube. E aí depois o pessoal pode divulgar aí. Nós vamos falar um pouco sobre a diversidade religiosa no Oriente Médio, tá? E assim, como é um tema muito amplo, né? São muitos países, nós três decidimos restringir para um país só. Depois a gente pode até fazer sobre outros países também, mas a ideia de hoje é conversarmos sobre o Líbano. O Líbano, que é um país que tem uma diversidade aí muito interessante, inclusive está bem representado na política, né? Se não me engano, o Iraque, o Irã também tem representação política de minorias religiosas. Mas o Líbano é um caso bem interessante, né? Porque você tem aí cadeiras especiais, né? Dos cargos de poder que são ocupados por grupos religiosos diferentes, beleza? Pessoal, a gente vai falar basicamente sobre as duas grandes religiões que a gente encontra no Líbano. Uma é o cristianismo, e o nosso amigo Ian vai conversar mais sobre essa. E o Matheus vai falar um pouco sobre o islamismo. E aí entra uma polêmica, digamos assim, que são os drusos. Porque os drusos, eles surgiram do islamismo, né? O Matheus depois até vai explicar melhor essa questão, mas os drusos vieram do islamismo. E aí, como é que fica? A gente considera eles como muçulmanos ou uma terceira opção? Vamos conversar sobre isso, beleza? Então, vamos começar com o Ian. Ian, quais são as principais vertentes do cristianismo que existem no Líbano atualmente? É a igreja maronita, né, que é parte da igreja católica. Aí, em segundo lugar, você tem os ortodoxos gregos, né, ligados ao patriarcado de Antioquia. Depois você tem a igreja católica greco-melquita. E você tem a comunidade armênia, que tem membros da igreja apostólica armênia e membros da igreja católica armênia, né? E você tem outros grupos menorzinhos, né, minoritários. Por exemplo, você tem batistas, como o Sínodo no Líbano, você tem luterano, você tem, claro, a própria Igreja Católica Latina no Líbano, mas assim, de mais importante mesmo são, de fato, os maronitas, né? A história do Líbano está totalmente intrincada com essa comunidade cristã, né? Que se apegou, né? Se regionalizou muito, né? Com essa terra, né? Que é o Líbano. E esse nome maronita vem de um santo, né? São Maron, não é isso? A tradição maronita mais comum, assim, mais popular, diz que está atrelada a São Maron, né? Que era um asceta, né? Um monge ali do século V, que teria saído ali da região da Síria Segunda, né? Que é uma região ao sul da Síria, e fundado um mosteiro ali perto do rio Orontes, né? Que é um rio que passa pelo Líbano. Mas assim, dentro da própria tradição maronita, você tem uma série de investigações sobre a origem do nome do grupo. Não vale a pena aqui entrar em detalhes, mas eu vou falar algumas teorias, né? Você tem que são dos próprios maronitas, né? O patriarca Stephen al-Duarri, que é um patriarca maronita do século XVII, ele mais ou menos compilou as teorias, né? Então, uma das teorias seria que o nome do mosteiro, né, que é dedicado a Mor Maron, na verdade seria uma corruptela e ele faria a palavra Moran, né? Moran seria Senhor Nosso, então seria um mosteiro do Senhor, né? Seria então, algo mais geral, assim, que os maronitas seriam cristãos. Você tem a segunda teoria, que seria uma corruptela do clã maronita. Eles são um povo guerreiro ali que vivia naquela região, que depois lutava contra os bizantinos e depois contra os árabes, e que eles teriam se convertido ao cristianismo siríaco, e aí eles assimilaram
com essa comunidade, que depois se tornaria os maronitas, e você tem a terceira opção, que geralmente são o que as fontes antimaronitas acusam, né? Que o nome maronita seria um nome de origem sectária, né? Do mesmo modo que a gente fala, os arianos, eles vêm do elegiário. Então, os maronitas, eles seriam os maronitas porque eles vêm do primeiro patriarca deles, né? Que é Mor João Maron, que supostamente ele teria sido monotelita, né? Então, ele seria um herege que teria confessado uma doutrina que não estava de acordo nem com o miafisismo, né, das igrejas ali, os sírios, os armênios, os coptas, e nem com a ortodoxia calcedoniana, né, do que foi estabelecido. Então, eles seriam esse grupo à parte que teria ficado isolado ali. E aí, daí que viria o nome maronitas, né. Entendi. Essa última teoria que você citou, ela é interessante, porque, assim, normalmente, quem vai pesquisar sobre os maronitas, né, eu quando pesquisei, assim, as primeiras pesquisas que eu fiz, né, para entender o que era esse grupo, a ideia que eu ouvi é um grupo, digamos assim, dentro da igreja antioquina, tem esse grupo dos maronitas, e eles são um grupo que nunca se separaram de Roma, estavam sempre unidos com Roma, né? E, assim, essa teoria, digamos assim, ela é interessante, essa teoria que você trouxe, comparar com essa outra, por quê? Porque o cisma entre Roma e Constantinopla só foi lá no século XI. Só que os maronitas, eles já se, como é que eu posso dizer, eles já se distinguiam como um grupo diferente dos demais antes, né? Então, não foi essa questão de estar unido a Roma que formou a identidade maronita, correto? Ela vai ser vital no período posterior, mas mais ou menos ali por volta do século VIII e século IX, você vai ter o que a gente chama de primeiro período dos maronitas como uma entidade cristã separada, que eles já têm uma hierarquia própria, eles não têm, entre aspas, comunhão com ninguém, e eles são esse grupo isolado, esse grupo diferente, né? Porque eles não se adequam nem à Igreja do Oriente, né? Que são os, entre aspas, os nestorianos, eles não se adequam aos miafizitas, sobretudo os siríacos, porque eles são calcedonianos, e eles não se adequam aos melquitas, porque eles são calcedonianos, mas eles são monotelitas. Então, você não tem essa adequação, então eles são esse grupo isolado. E a gente tem muitas fontes documentais para provar isso, que eles não sempre estiveram em comunhão com Roma. Primeiro que você tem a fonte latina, uma fonte cruzada, afirmando o ano que eles entraram em comunhão com Roma, que é a crônica de Guilherme Ciro, que era um latino, nascido ali no condado de Trípoli, que no ano de 1182, o patriarca latino de Antioquia, Aimiri, que era um grande diplomata ali daquela região, ele teria conseguido converter o patriarca maronita Mor João Maron II, e que ele tinha declarado junto com toda a sua nação que estava disposto a obedecer à Igreja Latina. Você tem no anterior, você tem a carta do patriarca católico da Igreja do Oriente, Mar Timóteo I, chamado de o Grande, a qual ele envia 2 cartas ao mosteiro de Maron, as bases do que seria uma possível comunhão entre o mosteiro e a Igreja do Oriente. Você teve diversas tentativas de invasão imperial bizantina contra o mosteiro, você teve ataques militares contra o mosteiro, tentando impor a aceitação da Igreja Maronita do 6º Concílio Ecumênico, né, que seria o concílio que condenou o monotelismo. Então você tem, por exemplo, João Damasceno, que é um autor melquita, acusando os maronitas de heresia e de cisma. Você tem o patriarca Germano de Constantinopla no seu catálogo sobre os hereges, classificando os maronitas como um grupo cismático separado. E você tem coisas que são, entre aspas, anômalas, né? Por exemplo,
a patrística maronita, que são os santos que eles veneram, a grande maioria dos santos siríacos que eles ainda veneram, com exceção daqueles que são próprios dos maronitas, como os 350 mártires, o próprio patriarca, Mor João Maron, você tem santos que são miafisitas siríacos. Então, por exemplo, Mor Jacó de Saruga, que é um poeta e teólogo muito importante na igreja sírio-ortodoxa, ele também é um autor, basicamente, de boa parte do rito maronita. Você tem, por exemplo, outro autor, Mor Balai, corepiscopo de Alepo, que também é um autor de hinos, né, que é importante na igreja sírio-ortodoxa, e que também tem muito, sobretudo os hinos que os maronitas usam na quaresma, são de Mor Balai. Você tem também a questão litúrgica, por exemplo, a chamada Kudasha de Mor João Maron, ela aparece, e ela aparentemente é uma simplificação da liturgia de Mor Dionísio Bar Salib, que é a liturgia ordinária da igreja ortodoxa. Você tem o Shara, que é chamada Anáfora de Pedro, né, nos maronitas, e que ela parece uma simplificação da Kudasha dos apóstolos Maradá e Marmari da Igreja do Oriente. Então você tem essa mescla de influência siríaca ali caminhando nos maronitas e que denuncia que eles não exatamente eram católicos como se esperava, né? E existe uma razão por essa apologia dos maronitas deles dizerem que eles sempre foram católicos. Se você analisar a literatura ocidental e a própria literatura missionária da Congregação para a Propaganda Fidei no período moderno, diversas vezes você vai ver que os latinos, mesmo depois que os maronitas se converteram, eles os acusavam de heresia. Então você vai ver missionários latinos, por exemplo, Eliano Dandini, que vai ali no século XV para o XVI fazer uma missão de supervisão da igreja maronita, ele acusa os maronitas de heresia. Então, e você pega, por exemplo, fontes francesas descrevendo a pluralidade do Império Otomano, você vai ver, por exemplo, Montesquieu falando que dentro do Império Otomano ainda existia o grupo dos monotelitas, que são os maronitas. Então, os maronitas sempre ficaram com um ar de suspeita em cima deles, mesmo eles sendo católicos, de que eles seriam hereges. Então, toda a apologia nesse período, sobretudo Mauro Stefan Al-Douari vai construir, vai ser para mostrar o quão católicos eles sempre foram. Então, existe essa razão de se justificar perante a Igreja Latina de que eles não são hereges e que eles sempre foram católicos. Essa doutrina, ela é uma doutrina própria chamada de ortodoxia perpétua dos maronitas. Interessante, interessante. E uma dúvida que eu tenho, Ian, é o seguinte, na Igreja Católica você tem regras monásticas diferentes, né? Você tem um grande santo que inicia uma tradição ascética, né, como São Bento, enfim, outros aí. E você tem, por exemplo, a regra dos beneditinos, a regra dos franciscanos e tal. Como você falou que uma das possíveis teorias, né, é que eles surgiram como um grupo ascético, eu fiquei na dúvida, os maronitas eles possuem uma regra monástica própria? Sim, existe um documento siríaco, né, chamado a Regra de Mor Maron, que supostamente seria a regra do próprio São Maron, lá do século V, sobre o mosteiro, né? Mas esse documento ele é mais ou menos do século IX. Mas mesmo assim, ele é um tipo de regra que a igreja maronita seguiu ao longo dos séculos, até mais ou menos o século XV, e depois meio que uma série de imposições da igreja latina sobre a igreja maronita mudaram essas regras, mas mais ou menos, porque assim, Mor Maron, ele seguia um estilo monástico anacorético, né? Então é aquela ideia do solitário, que retira. Não era necessariamente um cenobita, né? Que tinha uma comunidade. Então isso é uma construção que vai surgindo, né? E hoje em dia, os monges maronitas, eles seguem alguma regra latina ou seguem uma regra própria? Eles, assim, não é bem uma coisa, né? Eles são uma igreja inteira. E como
isso está totalmente intrincado na Constituição da Igreja. Então, mais ou menos, eles têm uma coisa meio adaptada nos latinos, mas eles não são uma ordem religiosa. Então, os monges maronitas, eles são parte da estrutura eclesiástica da igreja, né? Entendi. Então, eles podem, um monge maronita, ele pode ser beneditino, por exemplo. Sim, pode. Voltamos aí. Infelizmente, eu acho que a minha internet aqui deu um probleminha, eu acabei caindo. Mas vamos retomar nossa live. Eu vou pedir para o pessoal entrar novamente aí. Deixa eu mandar aqui o convite para os nossos convidados. Olha aí, ó, o Ian já entrou. Vamos ver. Ô Ian, manda aí Mandei aí o convite. Deixa eu ver. Aceitei, pronto. Alô? Voltamos. Vamos ver se dessa vez não cai, né? Vamos lá. Ok. Chegou aí o Matheus. Beleza. Peço desculpas aí. Mas vamos lá. A gente tinha conversado sobre os maronitas e vamos avançar então. Outro grupo católico no Líbano são os melquitas unidos a Roma. Eu queria que o Ian comentasse um pouco para a gente sobre os melquitas, porque assim, como vocês viram a explicação, os maronitas, eles, apesar de nem sempre terem estado unidos a Roma, né, em termos de comunhão e tudo, mas eles foram dos primeiros, né, a retomar essa comunhão e tal. Já os melquitas, eles só retomaram essa comunhão no século XVIII. E eu queria que o Ian explicasse um pouco para a gente por que os melquitas retomaram a comunhão com Roma, uma parte, né, não foram todos, e como passou a ser a relação entre eles dois, né, entre os maronitas e os melquitas que se uniram a Roma. Olha, vamos começar, né, do cisma, né? Em 1628, terminou um cisma na igreja melquita, ainda no período antes da união, entre duas facções. E por que eu estou falando disso? Porque esse cisma ele foi finalizado no Líbano. O emir do Líbano, que era um emir druso, o Fakhr al-Din II, ele vai convocar um sínodo da igreja melquita, que é o sínodo de Ras Baalbek, que acontece na cidade de Baalbek, e lá ele simplesmente resolve o cisma matando o patriarca concorrente que o sínodo rejeitou. E por que isso é importante? Porque a partir desse cisma e dessa codificação canônica da igreja melquita, no sínodo de Ras Baalbek, vai se criar uma série de regras da qual a interferência oral de Constantinopla não deve interferir nas eleições do patriarca ortodoxo melquita de Antioquia. Então, só que a partir daí, os missionários latinos, usando a igreja maronita ali no Líbano de base missionária, sobretudo na Síria e no próprio Líbano, né, na Palestina, eles vão começar a penetrar o patriarcado ortodoxo de Antioquia e, por uma série de razões, oferecendo dinheiro, oferecendo estudo, tecnologias do Ocidente, uma facção da igreja melquita vai escolher e optar pela comunhão com a igreja latina, porque isso gerava uma série de benefícios, tanto econômicos, quanto políticos, quanto por convicções eclesiais. Então, por exemplo, politicamente, você fosse católico, dentro do Império Otomano, você recebia a proteção da França. Então, os turcos já olhavam já não podia mexer tanto assim com esses cristãos, porque eles tinham a proteção da França. Então, em 1724, ocorre, de fato, o cisma. Você tem a eleição do patriarca
Cirilo VI Tanas, que era sobrinho de um bispo, o Eutímio Saífe, que era um bispo totalmente da facção católica, latinizante, totalmente pró-latinização. Então, quando o Cirilo VI assume como patriarca de Antioquia, o patriarca de Constantinopla não o reconhece. Por quê? Porque ele era da facção católica. E aí ele jurou, ele fez um testamento de fé católica e se uniu à Igreja Católica. O arquidiácono do patriarca anterior, que era Atanásio III Dabas, Silvestre, que é chamado Silvestre de Chipre, ele é consagrado em Constantinopla como patriarca ortodoxo de Antioquia, ou seja, você vê que já existe um afrontamento às decisões do sínodo de 100 anos atrás, que não deveria haver intervenção de Constantinopla na eleição do patriarca ortodoxo. Só uma pausa. Nessa época, a sede patriarcal estava em Damasco? Sim, a sede patriarcal do patriarcado de Antioquia está em Damasco desde o ano de 1300 e alguma coisa, que foi no período que os mamelucos capturaram a Síria, e eles capturaram o patriarca de Antioquia e colocaram ele em Damasco. E ali em Damasco, agora que você falou de Damasco, bem lembrado, né? Para o patriarca Melquita ser eleito, ele tinha que ser aclamado pela população de Damasco. Coisa que o Cirilo VI não é. Então ele é expulso, e como o sultão, na época, Ahmed III, se não me engano, ele era muito pró-ortodoxo, ele simplesmente dá todo o aval para o patriarca ecumênico perseguir a facção católica melquita, e nesse ínterim o patriarca Cirilo VI é expulso de Damasco, e ele vai se refugiar no Líbano, ali junto ao clã Shihab, que era um clã, originalmente era um clã de drusos, né, que se converteram à igreja maronita e vão abrigar o patriarcado melquita em exílio ali no Líbano. E o patriarca melquita só vai voltar para Damasco só em 1830. Então, em 1726, ele é expulso de Damasco, fica exilado no Líbano sob a proteção do clã Shihab. E aí começa, né? Porque aí, como o patriarca está lá, a partir da década de 1740, a igreja ortodoxa, o patriarcado de Antioquia, ele começa a se esfacelar todinho. Então, todas as sedes episcopais começam a haver bispos consagrados da facção católica e bispos consagrados da facção ortodoxa. Então, toda a cidade que tinha estados ortodoxos do patriarcado de Antioquia fica dividida entre melquitas católicos e melquitas ortodoxos, que, claro, eles não vão usar mais esse nome, porque a imposição de patriarcas gregos vai mudar até o nome da igreja. Por isso que a igreja até hoje é chamada de Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia, Igreja Ortodoxa Grega de Jerusalém, Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria, por causa dos patriarcas serem etnicamente gregos. Entendi. E nesse tempo, nesse tempo que ele passou no exílio no Líbano, a cidade, não sei se você chegou a comentar, era Beirute que ele estava? Ele ficou, o patriarcado ficou, na verdade, num mosteiro que fica em Ain Tras. Eu acho que é no norte do Líbano. Mas inicialmente ele ficou abrigado pelo próprio clã, Shihab, né? Entendi. E aí eu vou passar a bola agora para o Matheus, porque o Ian citou esse clã de drusos que se converteu para o maronismo, digamos assim, né? Matheus, quem são os drusos? Explica um pouco aí para gente. Bem, os drusos, né, formam um grupo religioso, né, presente no Líbano, no Levante de forma em geral, né, mas no Líbano, ali naquela região da Palestina, na Síria também. Então, eles praticamente são um grupo religioso que surgiu do Islã, né, do Islã xiita, né, ismaelita, no Califado Fatímida, né, ali no século X, ali no Egito.
E há uma grande discussão nesse sentido, como você citou antes, pelo fato dos drusos serem muçulmanos ou não, né? É uma grande discussão. Mas, na verdade, ao meu ver, e ao ver da maioria dos especialistas, das pessoas que estudam o assunto, né? Os drusos formam, de fato, uma religião distinta. Então, você tem ali aquele contexto ali do Califado Fatímida. Tem um califa que ele vai dar origem, né, a essa questão diretamente dos drusos, que é o Al-Hakim. O Al-Hakim, ele, determinado tempo, ele vai se colocar como a encarnação de Alá, né? Então, vai vir o vizir, que era uma espécie de vice-governante dele, né? Vai adotar essa prática, né? Vai aceitar essa doutrina. Quando o Al-Hakim some, né, desaparece, esse vizir, ele propaga essa religião. E essa religião se espalha. Mas só que o que acontece? Os muçulmanos, assim, digamos assim, mais ortodoxos, né, naturalmente vão enxergar isso como uma heresia e vão começar a tentar parar, né, esse movimento religioso. Aí o que acontece? Acontece uma série de expurgos, de perseguições. Aí, nesse sentido, os drusos começam a se espalhar ali pelo Oriente e, curiosamente, né, eles se fixam ali no Levante, particularmente no Monte Líbano, né, onde a gente vai assistir aí vários embates, né, ao longo dos séculos com os maronitas também, que são muito proeminentes, né, no Monte Líbano. E com relação à doutrina, à cultura, à espiritualidade dos drusos, é uma coisa bem comum assim, para os nossos olhos ocidentais, porque é uma mistura. Você percebe que a religião drusa ela é uma mistura de várias correntes filosóficas, de várias doutrinas. Por exemplo, eles pegam elementos do cristianismo, elementos filosóficos de Platão, e, enfim, é uma série de coisas que se juntam e formam essa estrutura, né, da religião drusa. E mesmo assim, essa religião drusa é uma religião assim que você é difícil de você descrever. Por quê? Porque as práticas deles são secretas. Por quê? Porque os drusos são muito fechados nesse grupo como uma forma de se autoproteger, de se conservar. Por exemplo, eles não permitem que uma pessoa de fora se converta, seja druso. Druso só pode casar com druso. Então, é uma comunidade assim bem fechada. E esse fechamento, ao longo dos séculos, serviu de forma de proteção para eles. Ao longo dos séculos, eles foram sendo perseguidos e, juntamente com a sua comunidade, eles foram se protegendo, né? E com relação à doutrina, coisa, por exemplo, eles são espiritualistas, eles acreditam na reencarnação, na transmigração das almas, acreditam na figura do Al-Hakim, né, como sendo a encarnação de Alá. Eles acreditam que os drusos reencarnam em várias vidas e a partir do momento que você vai reencarnando sucessivamente até você atingir o ápice, né, que eles chamam, tipo, uma alma muito elevada. Então, assim, são questões, assim, muito assim, interessantes, que você percebe que, na verdade, foi uma sucessão, né, de práticas, de tradições e de contatos também, né, com outros povos, com outras culturas, que formou esse mosaico, né, que é a grande religião e a tradição drusa, né. Aí, voltando ao assunto deles serem considerados muçulmanos ou não, há essa grande discussão. Unanimemente, os muçulmanos não consideram eles como parte do Islã. Não consideram pelo fato dessas interações ao longo dos séculos modificarem tanto a estrutura do islamismo que, de fato, eles se constituem como uma religião autônoma, uma religião separada. E eu, particularmente, acredito que, de fato, eles sejam uma religião separada mesmo pela disparidade, né, que se formou ao longo dos séculos. O Matheus, e assim, quando você estava explicando, surgiu aí já um elemento parecido com o cristianismo, que é a questão de Deus, na visão drusa, ter se encarnado em um homem. No caso, eles acreditam que foi o Al-Hakim, né? Você acha que existe realmente digamos assim,
uma proximidade entre cristãos e drusos nessa ideia de que Deus se encarnou? Você acha que é semelhante com a ideia de que Jesus Cristo seria a encarnação de Deus? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, de certa maneira, essa questão do Deus encarnado tem certa similaridade. Mas, assim, você vê que a proposta cristã do Deus encarnado é uma proposta totalmente diferente. Quando você tem a encarnação de Deus na figura de Jesus Cristo tem aquela figura de redimir a humanidade, né? De apagar a mancha do pecado, de anunciar a boa nova do Evangelho, de fundar realmente, né, aquela religião ali, primeiramente por judeus e depois vai se expandir. Tem a questão do sacrifício, né? Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para redimir a humanidade e depois sua própria ressurreição, enfim, segunda vinda. Na questão do Al-Hakim, né, se a gente for traçar um paralelo, é basicamente Alá que se encarna nele e ele é adorado como um Deus. E essa questão também dele desaparecer, que ele desapareceu, né? O Al-Hakim desapareceu. E eles têm essa coisa messiânica também. Daí mais um elemento que é parecido com o cristianismo. Mas, assim, em termos gerais, é uma coisa diferente. Para mim, eu considero diferente, principalmente pela mensagem cristã, a mensagem da redenção, né, da salvação, da expiação dos pecados, né, que Jesus Cristo se sacrifica na cruz. É uma proposta diferente. Ao meu ver, é diferente. Embora tenha essa questão da encarnação do Deus, né, a questão do Deus encarnado. São coisas, para mim, são coisas... E é interessante porque, assim, um dos argumentos cristãos, né, para o uso de imagens é justamente a questão da encarnação, né? Porque o Deus invisível do Antigo Testamento, dos judeus e tal, ele se tornou visível através da sua imagem humana em Jesus Cristo. Então, cria aí essa nova visão teológica que aceita o uso de imagens. Os drusos, eles fazem uso de imagens, digamos assim, baseado nessa ideia de que o Al-Hakim poderia ser, ou no caso a própria encarnação, né? É a própria imagem de Alá, então, de certa forma, sei lá, fazer uma imagem do Al-Hakim seria considerado correto para eles? No geral, eles não têm imagem do Al-Hakim porque ocorre essa questão da encarnação e da própria espiritualidade deles. Eles são espiritualistas, né? Então, eles acreditam praticamente que o espírito vai encarnando em vários líderes, em vários califas, né? Até se atingir o espírito máximo, né? Assim também é com os participantes da religião drusa, né? Eles, na visão deles, eles vão encarnando, vão morrendo, vão encarnando, até se fazer um espírito evoluído. Então, nesse sentido, não tem assim muita lógica fazer imagens assim do Al-Hakim, assim como temos de Jesus Cristo, por exemplo. Mas essa questão da reencarnação, da transmigração, eles acreditam que a alma do Al-Hakim continuou reencarnando em outros líderes, em outros califas? Sim, em outros califas. E eles têm várias sucessões de califas, de líderes, e vai um encarnando no outro. Assim, é uma questão assim que, se a gente parar para pensar, é até assim, um pouco estranha, né, para nós ocidentais, mas é a religião deles, né, que se constituiu ao longo dos séculos e se transforma aí nesse mosaico, né, de várias culturas, de várias filosofias, e que estão presentes, né, ali na região do Levante e no mundo inteiro, né? Assim como, por exemplo, os maronitas estão em diásporas pelo mundo inteiro, os drusos também. Embora sejam mais concentrados no Levante, eles estão em várias regiões do mundo, né? E ali no Líbano, né, eles estão concentrados principalmente na região do Monte Líbano, né? Se eu não me engano, na cidade de Chuf, né? Legal, legal. Mateus, vou puxar aí um pouquinho para trás, porque você falou que os drusos eles vieram do ismaelismo, né, do xiismo ismaelita. Você poderia explicar um pouco para a gente se no Líbano essa vertente do Islã ela é forte, ela existe?
como que é a presença do xiismo ismaelita no Líbano? O xiismo ismaelita, ele realmente existe no Líbano, mas se formos comparar com outras vertentes, ele é uma vertente bem reduzida, né? Ele surgiu ali naquele contexto, né? Aquela questão do xiismo, né? Da sucessão dos imãs e tal. Aí eles falam que o sétimo imã, se não me engano, o sétimo imã é o Ismael, né? Então eles têm essa questão também. E tem também a questão de encarnação dos califas, como se fosse o espírito encarnando em vários califas sucessores. É uma coisa mais ou menos parecida. E é uma coisa que gera grande confusão, né? Mas, assim, com relação ao próprio Líbano, né? O xiismo ismaelita, ele é bem reduzido. É uma comunidade, assim, bem pequena com relação às demais, né? Com o xiismo mesmo e o sunismo. Qual é a vertente xiita mais forte no Líbano? É o xiismo mesmo tradicional, né? Que é o xiismo que veio que ali é o mesmo xiismo que é compartilhado no Irã. É o xiismo mesmo que é representado, né, pelos dois movimentos políticos, né, que atualmente representam o xiismo, né, em sua totalidade. Nós podemos citar o movimento Amal, né, e o grupo Hezbollah, né, o famoso grupo Hezbollah, que atua politicamente, né, com os interesses xiitas, né. Você tem quando você fala de Líbano, você tem no Islã, você tem assim uma proporção assim entre sunitas e xiitas, de modo que 27% da população libanesa, segundo as estimativas, são de muçulmanos xiitas. E as outras 27% são sunitas. Então você vê que é uma coisa muito equilibrada. E esses grupos entre si formam grupos políticos, né, correntes políticas que atuam no parlamento, né, que lá é chamado de Assembleia Nacional, conforme seus interesses. E nesse sentido, a gente vê assim, a tamanha complexidade que se formou ao longo do tempo e ainda se forma, né, com relação a alianças, a tratados. Você percebe assim, alianças contra alianças. É um cenário político assim no Líbano muito vasto e muito diverso, que vai ser acirrado, né? A gente vai ver o ápice, né, dessa rivalidade, dessa relação rival entre esses grupos, né, na Guerra Civil Libanesa, né? Que você vê ali de 1975 a 1990, você vai ver o ápice, né, dessa questão sectária muito presente no Líbano, né? Depois dessa guerra, o Líbano enfraqueceu muito enquanto nação, né? Assim, em termos de se tornou um estado muito deficiente, correto? Sim, naturalmente, né? Porque se você pegar, foram 15 anos de conflito, né? De 1975 a 1990. Foram conflitos que abalaram o Líbano, né, por completo, em várias questões sociais, políticas, econômicas. Você percebe, mais ou menos, você faz você tira um paralelo com a Guerra Civil da Síria. A Guerra Civil da Síria aí se prolonga por mais de 10 anos, né? E você vê o quanto a infraestrutura, né, do país sofreu, né? A crise migratória. Então, são fatores numa guerra, né, principalmente numa guerra civil, que abalam uma sociedade por completo. E, nesse sentido, o Líbano ele ficou muito abalado. Inclusive, antes da guerra, né, principalmente na década de 50 e 60, o Líbano ali era dito como um oásis, né, do Oriente, no sentido de ser um país assim desenvolvido, porque em termos turísticos era Beirute, até hoje é uma cidade cosmopolita, mas naquela época era chamada de Paris do Oriente. Você vê esse termo, Paris do Oriente. É um adjetivo assim muito forte, né, para designar Beirute, porque Beirute ali era o centro da vida do Líbano. Beirute tinha elementos culturais, tinha cinema, tinha teatro. Era uma questão assim muito voltada para o turismo e que também, ao longo do tempo, foi se estruturando também a própria questão financeira dos bancos, virou paraíso fiscal. Então, o Líbano ele era próspero, mas as tensões sectárias que culminaram com a Guerra Civil acabaram por
completo por destruir a nação, de norte a sul, de leste a oeste, e o cenário, com certeza, foi um cenário dramático. E depois da guerra, né, de 1990 e diante, se formou, né, um esforço, né, para tentar reestruturar essa sociedade e tentar equilibrar o poder, né, de forma que nenhuma facção, nenhuma seita, nenhum grupo se sobreponha ao outro, né. Por isso que nós temos aí a composição política do Líbano, vocês sabem, que é uma composição assim extremamente complexa, extremamente complexa. Você percebe que, por exemplo, o presidente, ele sempre tem que ser um cristão maronita. O primeiro-ministro sempre tem que ser um muçulmano sunita, assim como o presidente, representante da Assembleia Nacional, sempre um muçulmano xiita. E as cadeiras, que se eu não me engano são 128, são divididas proporcionalmente em cada vertente. Mas a gente sabe que a questão sectária acaba falando mais alto em determinados momentos e, por vezes, esses grupos entram em conflito até hoje, mas nada comparado com o que aconteceu durante esse período de 1975 a 1990. Entendi. Então, você tem o Hezbollah e o Amal, que os dois são xiitas e recebem apoio do Irã para influenciar o Líbano a formar, digamos assim, uma coalizão anti-ocidental, digamos assim. Sim, principalmente o Hezbollah, né? O próprio Hezbollah, ele surge no Líbano diretamente influenciado pela Revolução Islâmica, né, de 1979. O Hezbollah ele surge em 1982, em resposta, né, à invasão israelense que vai acontecer no Líbano. Os israelenses ali, eles intervêm no Líbano inúmeras vezes, atacando o Líbano, bombardeando, principalmente para combater a Organização pela Libertação da Palestina, né, a OLP do Yasser Arafat, que se fixou no Líbano, né, depois daquela questão árabe-israelense. Muitos palestinos foram expulsos e tiveram que se refugiar em vários países ali. Inclusive a OLP ela tinha uma presença muito forte, né, na guerra civil. Então vem todo esse contexto de Israel entrar para combater a OLP, e de lá você viu muitos massacres, principalmente nos campos de refugiados. Então, assim, foi uma questão assim muito terrível, né, nesse sentido. E o Hezbollah ele surge como um movimento de resistência, inspirado na Revolução Iraniana, e que vai encontrar no Líbano vários adeptos para formar essa unidade, essa coalizão, né, anti-ocidental, principalmente anti-sionista, né, naquele contexto ali da guerra. E você percebe que é uma questão assim, muito polarizada mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, a Falange Libanesa, né, que foi protagonizada pela família Gemayel, eles tinham uma política, né, até hoje eles têm uma política praticamente pró-Ocidente, né, pró-Israel, pró-Estados Unidos, enquanto que determinados grupos ali também tinham suas posições, por exemplo, igual o LP, que defendia a questão palestina. Você tem os drusos com a sua política marxista, né, protagonizado pela família Jumblat. Então, assim, são vários jogos de interesse que ali se chocavam ali naquela região. E se pegarmos o período, né, da Guerra Civil Libanesa, você vê que é em plena Guerra Fria, né? Então, logicamente, essa queda de braço, né, entre Estados Unidos e União Soviética, por controle, né, de zonas de influência pelo mundo afora, também teve seu protagonismo na Guerra Civil. Interessantíssimo. Jogando agora a bola para o Ian, o Matheus citou essa questão da Falange Libanesa, que era um grupo, digamos assim, liderado pelos maronitas, né? Ian, eu queria saber de ti, assim, os demais grupos cristãos, por exemplo, os melquitas ortodoxos, os armênios e outros, qual que era a relação que eles tinham com essa representação maronita na política da Falange e tal? Eles apoiavam
esse protagonismo maronita na política, pelo menos, digamos assim, né? Nós somos divididos aqui em questões religiosas, mas pelo menos na política a gente vai se unir, ou não? Ou eles também tinham uma visão crítica em relação aos maronitas na política? Então, como o Matheus falou, o Líbano é muito sectário, né? O Líbano ele foi o exemplo da implosão de um conflito de sectarismo. Então, quando começa a formação da comunidade maronita e a guerra civil libanesa, você tem uma série de fatores intrincados. Você tem, sobretudo, o sectarismo religioso, mas você tem também disputas clânicas, disputas territoriais. E um dos problemas foi justamente logo após a criação do próprio Líbano, porque, agora voltando um pouquinho à história, se você pegar lá no século XIX, a partir de 1860, você teve um grande conflito ali nas montanhas do Monte Líbano entre maronitas e drusos, que fez o governo líbano criar a Sharif do Líbano, né? Eu acho que é esse o nome, a qual ele foi governado por esses líderes, né, que eram pachás otomanos, sempre pachás que não iriam, né, nesse dualismo druso-maronita. Então, o primeiro, Daoud Pachá, ele era armênio católico. Aí depois o segundo era o terceiro era Melqui. Teve até um polonês, um católico polonês, Pachá do Líbano. Justamente para tentar equilibrar essas coisas. E esse território do que era o Líbano nesse período, depois, durante a Primeira Guerra Mundial, você tem toda aquela questão do genocídio de cristãos. Fala pessoal, vamos para a parte 3 aí da nossa live, porque infelizmente eu caí de novo, tá? A internet não está ajudando. Então vamos lá, vamos para a parte 3. Vou esperar aí entrar novamente o Matheus e o Ian. Entrou aí o Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Vou mandar aqui o convite aí para eles novamente. Ian e Matheus. Esperando aí eles entrar. Espera aí, um momento. Aí, Matheus também. Show de bola. Vamos lá. Parte 3 já, hein? Tomara que não caia de novo essa internet. Vamos lá. Ó, a gente estava falando sobre se os grupos cristãos minoritários do Líbano apoiam os maronitas em termos de política, justamente porque os maronitas são os que têm a maior representação política do lado cristão. Vamos lá, Ian, continua aí falando para nós. No Líbano, na Primeira Guerra Mundial. Quando o Líbano foi projetado, ele foi projetado sobretudo pelos franceses, né, para ser uma nação de maioria cristã, sobretudo sob controle maronita. Até porque os maronitas têm uma ligação tão forte com a França, que se você olhar, pode olhar o nome do presidente da guerra, Pierre Chamoun. Pierre, nome bem árabe, né? Então, quando o Líbano foi projetado, ele foi projetado para ser essa nação majoritariamente cristã, como a única nação no Oriente Médio majoritariamente cristã, só que o projeto que o patriarca maronita apresentou foi para expandir as terras por causa das terras agricultáveis, para que nunca mais houvesse um problema de fome, como aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Aí depois o Líbano fica sob o mandato francês, e os franceses eles conseguem meio que orquestrar para os maronitas ficarem sempre no poder, né? Então por isso que o presidente maronita o presidente libanês sempre é um maronita.
Só que essa expansão de terras, ela gerou justamente essa mudança. Então, ao invés do Líbano ser o país com a maior população cristã, majoritariamente cristã, por causa dessas terras que foram englobadas, elas ficaram com os sunitas, né? Tinha uma maioria de população muçulmana sunita. E aí vai levar até o período da Guerra Civil. Aí, agora... Só uma pausa. Ô, Ian, essas terras que foram adicionadas, elas foram mais para o lado da Síria ou mais para o sul? Para os dois. Foram um pedaço de terra do norte e um pedaço de terra no sul. Então, aí essas terras, obviamente, tinham uma maioria da população sunita. E também tinha populações cristãs ali, sobretudo ortodoxos, que são um dos grupos que vão ficar contra os maronitas durante a Guerra Civil. Por exemplo, durante a Guerra Civil, os maronitas eles vão tentar evocar a aliança dos melquitas, porque eles são católicos, né? Também. E também dos armênios católicos, para se unirem ali aos maronitas nessa guerra que seria uma guerra contra os outros. Só que os ortodoxos, eles se veem totalmente prejudicados nessa ideologia que o presidente tinha, né, de que a nação... Você começa a ver que eles começam a criar aquela ideologia de que os maronitas, né, não são árabes, então, que eles são fenícios, essas coisas assim, e que a nação tinha que voltar às suas raízes e meio que expulsar esses invasores. Então, os ortodoxos se aliam aos drusos, que se aliam aos sunitas, e aí vai, é aquela coisa bem louca, né? Tipo, eu sou aliado desse, mas eu não me dou bem com aquele. Por exemplo, nos melquitas ocorre um problema, porque a igreja melquita ela é ligada diretamente ao governo sírio, Baaf, da família Assad, que vai fazer uma incursão durante a Guerra Civil libanesa, no Líbano, e os melquitas do Líbano vão ficar com raiva dos melquitas da Síria por terem apoiado a invasão síria. Os ortodoxos vão ficar divididos e basicamente é isso, né? Então, os católicos ficaram do lado do timinho dos católicos, né? Então, os melquitas, os maronitas ficaram nesse timinho, os ortodoxos ficaram junto com os muçulmanos e tem os xiitas também, né? Lutaram contra os sunitas, lutaram contra os maronitas, mas sobretudo estavam com o problema deles lá era com Israel. Então é essa gama, né? Que é mais ou menos o que tem na Guerra da Síria, né? A Guerra Civil Libanesa, ela é a Guerra Civil da Síria numa escala geográfica menor. Interessantíssimo, interessantíssimo. Pessoal, a gente já comentou um pouco então aí sobre os maronitas, sobre os melquitas, agora sobre os ortodoxos, sobre os drusos, o que mais? Sobre os xiitas. Acho que o único grupo que está faltando são os sunitas. Então eu vou passar a bola para o Matheus para ele falar um pouco sobre o cenário do islamismo sunita no Líbano. O islamismo sunita, né, como eu já tinha citado antes, ele é totalmente proporcional, né, em termos de números, né, ao islamismo xiita. No último censo, na verdade, não houve nenhum censo desde a década de 30. Então, assim, em termos populacionais, quando a gente fala de censo, a gente fala de empresas de pesquisa independentes, tipo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas. Então, no último censo, né, feito pela ONU, ela botou esse pé de igualdade, né, entre sunitas e xiitas. Eu acho isso incrível, porque você percebe o quão essas forças são equilibradas e o quanto também elas dialogam entre si e também brigam entre si, né? Então, eu acho isso impressionante. E com relação ao sunismo, né, na representação política, né, sunita, você tem a figura do primeiro-ministro, que o primeiro-ministro ele sempre é um muçulmano sunita. Essa questão do equilíbrio de poder ficou muito forte, né? Trouxe, primeiramente, né,
ela foi sugerida, né, pelos franceses com a questão, né, da proeminência dada aos maronitas e tal, mas também esse equilíbrio de poder foi se formando, né, de modo que o Líbano, né, hoje em dia é classificado, né, como estado confessional, né, onde várias confissões assim religiosas ficam ali entre si, né, na sociedade libanesa, e é uma questão assim, muito interessante. E de fato, assim, você percebe assim que embora os sunitas tenham essa rivalidade com os xiitas, né, eles também dialogam, como dialogam também com os cristãos. Inclusive, eu já publiquei na página a questão de um sheik sunita, né, que ele é juiz da Sharia, o nome dele é Mohamed Nokari. Ele propôs a festa da Anunciação, né, da Virgem Maria como feriado nacional no Líbano e também uma data para a celebração da relação islâmica e cristã. Então, esse feriado ele foi proposto por esse sheik sunita, né, formando justamente esse diálogo, né, entre católicos e sunitas, e de um modo também geral de agregar, né, a figura da Virgem Maria entre cristãos e muçulmanos. Isso é bem interessante. E como o Ian bem citou, né, os sunitas, eles na Guerra Civil, eles vão, assim, mudar muito de posições, vão se dividir em vários grupos, uns vão apoiar os maronitas, outros não, uns vão brigar com os xiitas, outros vão se aliar, inclusive a questão sunita principal é que eles sempre se oporam, né, à intervenção síria, né, do Líbano, porque se você parar para pensar, em 1975, né, o líder libanês xiita, né, que é o Said Musa al-Sadr, ele pediu ao Hafez al-Assad que intervisse, né, na Guerra Civil Libanesa, e a partir de 1975, e em várias outras ocasiões, você tem a intervenção síria, principalmente a partir de 1990, né, que terminou em 2005, quando teve a Revolução dos Cedros, quando o primeiro-ministro Rafik Hariri, né, que a família Hariri é uma família sunita muito proeminente no Líbano, foi assassinado. E até hoje tá rolando as investigações e tal. E muitos apontam a Síria como a principal motivadora, né, da morte do Hariri. E você vê que são questões assim que são muito complexas, muito complexas. O que eu acho assim incrível na sociedade libanesa, é uma sociedade muito pequena, um país pequeno, mas com tamanha complexidade, né, de grupos que interagem entre si, às vezes de maneira conflituosa, às vezes de maneira harmoniosa, e eu acho isso incrível, porque um país daquele tamaninho, com essa variedade imensa, é algo de se admirar. Parece até o Rio de Janeiro, né, com tanta troca de tiro. Parei. Não vou fazer mais piada. Ô, Matheus, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a Síria ela tomou essa posição, digamos assim, né, de oposição ali, meio que comprando essa briga contra os sunitas? É porque a Síria interviu, né, com medo também de que o conflito, né, se espalhasse nos territórios sírios, né? Se você parar para pensar, a Síria ela é de maioria sunita, né? Ela tem grande parte da população de maioria sunita. E ela chegou no Líbano, né, em 1975, motivado, né, por grupos xiitas e por outros grupos, né, que ali se digladiavam entre si. E meio que a Síria ela teve um papel no início da Guerra Civil meio de intervir para impor a paz, né? De chegar ali e ser meio que mediadora do conflito, mas acabou que ela chegou ali e começou também a confrontar vários grupos, esses grupos começaram a confrontá-la também,
Então, em várias ocasiões você vai ter intervenções, contra-intervenções, invasões. Enfim, é uma situação muito complexa, né, que se desenvolveu ali. Show de bola, show de bola. Pessoal, acho que a gente já pode ir caminhando para os finalmente da nossa live. De minha parte, eu agradeço imensamente mais uma vez o Ian. Já é a segunda vez que o Ian está aqui fazendo live comigo. É um cara que eu comecei a acompanhar o trabalho dele, é um cara sensacional. Recomendo todo mundo acompanhar o trabalho dele. Olha, japonês, pessoal asiático é inteligente demais, cara. Tudo que eles se dedicam, né, sempre sai um negócio bom. E o Matheus aí, foi uma grata surpresa também. A gente nunca tinha conhecido ele assim de rosto, né? Sempre ali pela página do Orientalidades. Sempre postando uns textos muito interessantes. Umas relações assim que a gente nem imagina que existem, né? Então, são muitas curiosidades legais mesmo. Eu agradeço a presença dos dois. É um prazer para mim estar recebendo vocês aqui, fazendo essa live. E espero que a gente possa fazer lives sobre outros países aí também. O Líbano foi maravilhoso, mas a Síria também está aí. Tem os alauítas aí, que também é um grupo interessante para a gente conversar. E então fica aí esse convite, pessoal. Se vocês quiserem mais lives, incentivem aí, tá? Manda um direct aí pro Matheus, manda pro Ian, incentivando eles a gente fazer mais live junto, beleza? Vou passar a palavra aí para vocês se despedirem também. Vai lá. Pode começar, Matheus. Bem, para mim é uma honra, né? Assim, a primeira live, né, que eu participo, né, com o perfil do Orientalidades aqui no Instagram, né? O perfil aqui é um perfil novo, né? Se comparado à página do Facebook, né, que vai fazer 10 anos, que ela é de 2014, né? E eu praticamente herdei essa página, que essa página existe há muito tempo, fundada por Pedro Ravazano, começou como Islamidades e foi se desenvolvendo e abrangeu outros temas. E atualmente eu estou responsável pela página, né? Então, para mim foi um prazer. Assim, foi a primeira live, né, que eu participo aqui no Instagram. Peço desculpa se por acaso eu falei alguma coisa que não deu muito a entender, mas assim, eu achei maravilhoso, assim, eu aprendi muito também, com o Ian também, ele falando as coisas da igreja maronita, assim, muitas coisas que a gente não sabe, assim, detalhes, nuances, né, que muitas vezes a gente não percebe, e assim, eu aprendi muito aqui também, nesse momento, né, você como mediador foi um mediador muito bom aqui, fazendo as perguntas e tal, a gente interagindo, e eu só tenho a agradecer. Show. Eu também agradeço a oportunidade novamente, a confiança do Rian no meu trabalho. Foi uma honra ter conhecido o Matheus pessoalmente, porque você, Rian, conseguiu a proeza de fazer o Matheus aparecer, porque eu jurava que o Orientalidades era inacessível, mas tá aí ele aqui. Eu aprendi muito com ele. Então foi uma live muito frutuosa, apesar dos problemas técnicos, mas foi muito bom. Então, se quiser de novo, a gente marca de novo. Tem muitas coisas para falar. Então é isso, é agradecer. Eu acho que só, né? Valeu, pessoal. Então, desejo uma boa noite para todo mundo. Um beijo no coração e a gente se vê nas próximas lives. Um abraço. Um abraço. Um abraço.